Revalida 2013, questão 63. Homem de 34 anos de idade foi submetido há 5 dias à correção cirúrgica de úlcera perfurada. Vem evoluindo com vômitos desde a operação, acompanhados de dor abdominal difusa e de distensão abdominal, que se acentuaram nas últimas 6 horas. No momento apresenta-se desidratado, com frequência cardíaca 132, pressão arterial 80 por 40, temperatura axilar 38,7, está em uso de metronidazol na dose de 500 mg de 6 em 6 horas, gentamicina 240 mg em dose única dia e ampicilina 1 grama de 6 em 6 horas, além de omeprazol 40 mg de 12 em 12 horas. A pergunta: diante do presente quadro, a melhor conduta é... Ok, então vamos rever então um pouco sobre a história clínica e o exame físico do paciente. Então é um homem de 34 anos, queixa de vômitos, dor abdominal difusa, distensão abdominal que se acentuaram nas últimas 6 horas. Então é um paciente que foi submetido a uma cirurgia 5 dias atrás, a correção cirúrgica de úlcera perfurada. Então no exame físico ele tem uma frequência cardíaca aumentada, 132, ele tem uma PA diminuída, 80 por 40, tem uma temperatura axilar aumentada, 38,7. E as medicações estão metronidazol, gentamicina, ampicilina e omeprazol. Ok, então aqui algumas definições. Apenas alguns casos de infecção invasiva ou de bacteriemia, presença de bactérias viáveis na corrente sanguínea, vão evoluir para sepse ou para CIRS. Do ponto de vista prático, considera-se que o paciente pode estar em sepse ou em CIRS quando preenche pelo menos 2 dos quatro seguintes critérios. Então os critérios são temperatura maior que 38,5 ou menor que 35 graus, frequência cardíaca maior que 90, frequência respiratória maior que 24 ou PaCO2 menor que 32, a leucometria maior que 12.000 ou menor que 4.000. Ok, CIRS. CIRS é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. É uma resposta inflamatória desajustada e exagerada a uma lesão vascular e tecidual extensa que pode ser causada tanto por causas graves diversas, isoladas ou associadas, tais como vasculite ou crise de autoimunidade grave, sepse grave, choque prolongado de qualquer etiologia, pancreatite grave, cirurgia de grande porte, queimadura extensa, hipoxia e isquemia graves, traumatismo extenso. Ok, então algumas definições aqui também. A sepse é a resposta inflamatória desajustada, a infecção clinicamente diagnosticada ou documentada por cultura. A sepse grave, critérios de sepse mais um dos seguintes sinais de hipoperfusão tecidual ou disfunção orgânica. Então, os sinais: perfusão capilar lenta, maior ou igual a 3 segundos, alteração significativa do estado mental, síndrome de angústia respiratória aguda, pele moteada ou marmórea, disfunção do ventrículo esquerdo, liguria, hipotensão, lactato plasmático elevado, ECG sugestivo de isquemia, plaquetopenia, sinais clínicos e laboratoriais de coagulação intravascular disseminada. Temos aqui também o choque séptico refratário, falência múltipla de órgãos. Aqui mais algumas outras definições, como débito cardíaco, pressão de perfusão, função microvascular, transporte de conteúdo de oxigênio do sangue, oxigenação e respiração celular. Ok, então hipotensão. É bastante importante a gente saber exatamente, porque nem sempre quando o paciente está hipotenso ele está chocado. À medida que o choque evolui, ocorre hipotensão sistólica e diastólica por combinações de efeitos de hipovolemia, queda do débito cardíaco e vasodilatação. A hipotensão caracterizada por pressão sistólica abaixo de 90 ou redução maior que 40 mm de mercúrio dos níveis habituais ou pressão arterial média abaixo de 60 mm de mercúrio. É sinal frequente de choque em evolução, mas esse diagnóstico precisa ser confirmado por outros sinais. Ok, então temos os sinais precoces e os sinais tardios. Sinais precoces, tais como taquicardia inexplicada, pulso fino, fraco, difícil de palpar, extremidades frias, diurese diminuída e sensação de sede, palidez, cianose, pele moteada, sudorese fria, pele fria e pegajosa, tempo de recoloração capilar ou reenchimento capilar maior que 4 segundos. Então, alguns sinais tardios. Sinais tardios, choque mais descompensado, tais como os sinais: hipotensão, pressão média menor que 60 ou sistólica menor que 90, diurese muito diminuída ou anúria, acidose, lactato aumentado, taquipneia, taquidispneia ou respiração acidótica,
edema pulmonar não hidrostático, isquemia gastrointestinal, depressão do sensório. Ok. Foi prescrito 3 antibióticos para esse paciente. Então foi prescrito metronidazol, gentamicina e ampicilina. Então vamos ver um por um. A gentamicina, no caso, é um antibiótico classificado no grupo dos aminoglicosídeos. É utilizada contra bacilos aeróbios gram-negativos e algumas bactérias gram-positivas. Não atua contra germes anaeróbios. Pode ser usado em infecção do trato biliar, infecção óssea, infecção articular, infecção do sistema nervoso central, infecção intraabdominal, pneumonia, septicemia, infecção da pele e dos tecidos moles e infecção urinária. Ok, tem algumas reações, genito-urinário, toxicidade renal e toxicidade auditiva. O metronidazol. O metronidazol é um fármaco da família dos nitro-5-imidazóis que apresenta um espectro de atividade antimicrobiana que abrange exclusivamente micro-organismos anaeróbios. Então, o metronidazol, exclusivamente micro-organismos anaeróbios. A ampicilina. A ampicilina é um antibiótico utilizado em casos de infecção por bactérias gram-positivas ou gram-negativas. Bactérias gram-positivas, Streptococcus alfa e beta-hemolíticos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus não produtores de penicilinase, Bacillus anthracis, Clostridia, Corybacterium, Xeroses e a maioria das cepas de Enterococcus. Bactérias gram-negativas, Haemophilus influenza, Neisseria gonorreia, Neisseria meningite, Dysproteus mirabilis, muitas cepas de Salmonella, Shigella e Escherichia coli. Ok, então os 3 antibióticos eles estão cobrindo aí tanto gram-negativos quanto gram-positivos e o metronidazol está cobrindo então os micro-organismos anaeróbios. Ok, alternativa A. Solicitar radiografia de abdômen, mudar esquema antibiótico, transferir o paciente para a unidade de cuidados críticos. Como nós vimos, o metronidazol pega micro-organismos anaeróbios, a gentamicina é um antibiótico de espectro amplo, pega tanto gram positivo quanto gram negativo, a ampicilina também. Então esse paciente tem uma cobertura boa aí de antibióticos. Então, alternativa errada. B. Encaminhar para a unidade de cuidados críticos, mudar esquema antibiótico e pulsionar acesso venoso central. Errado novamente, por causa da opção mudar esquema antibiótico. Alternativa C. Chamar o cirurgião responsável, instituir reposição volêmica e reservar vaga em unidade de cuidados críticos. Sim, esse paciente ele foi submetido a uma cirurgia, 5 dias, uma cirurgia de correção de úlcera perfurada e vem evoluindo com vômitos desde a operação, acompanhados de dor abdominal difusa, distensão abdominal. Então, realmente pode ter relação na realidade tem relação com a cirurgia, então é indicado chamar o cirurgião. Instituir reposição volêmica, sim, o paciente ele apresenta-se desidratado, com uma hipotensão, uma taquicardia. Esse paciente pode estar evoluindo de repente para um choque ou sepse. Como nós vimos, ele tem aí 2 fatores. Segundo os critérios, ele tem a frequência cardíaca 132 e a temperatura axilar maior de 38,5, então ele já tem critérios aí para sepse. E reservar vaga em unidade de cuidados críticos. Sim, o paciente precisa realmente de cuidados críticos. AD. Solicitar tomografia abdominal, mudar esquema antibiótico e instituir reposição volêmica. Novamente, mudar o esquema antibiótico está errado. Nós vimos que inicialmente esse esquema cobre tanto gram positivo quanto gram negativo. Aí, chamar o cirurgião responsável, ok. Mudar esquema antibiótico, errado novamente. Então ficamos com a alternativa C. Chamar o cirurgião responsável, instituir a reposição volêmica e reservar vaga em unidade de cuidados críticos.